Você sente que o tempo está passando rápido demais e que o amanhã se aproxima como uma onda gigante prestes a te engolir sem aviso. E a cada segundo que passa, uma parte de você tenta se preparar para o impacto, mas outra parte sabe que não há como prever o tamanho da força que vem do desconhecido. O medo do futuro é o veneno mais silencioso que o ser humano carrega dentro de si, porque ele não aparece de forma violenta. Ele se infiltra nos seus pensamentos quando você está calado, se esconde nos seus planos quando você acredita que está seguro e vai corroendo a sua paz enquanto você tenta desesperadamente controlar o que nunca foi possível controlar. Você vive cercado por preocupações que se multiplicam em cada canto da sua mente. Pensa em tudo o que pode dar errado, nas pessoas que podem te abandonar, no emprego que pode desaparecer, na saúde que pode falhar, no mundo que pode desabar a qualquer momento. E sem perceber, começa a viver um futuro que ainda não chegou, enquanto destrói o presente que já era seu por direito. Cada pensamento sobre o que pode acontecer é uma faísca de medo acendendo uma fogueira que consome sua energia, sua clareza e sua serenidade. E quanto mais você pensa em se proteger, mais vulnerável você se torna. Mas há séculos, os estoicos já haviam entendido essa prisão mental e sabiam que o verdadeiro sofrimento humano não vem do que acontece, mas do que a mente cria antes mesmo que aconteça. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos perturba, mas o que pensamos sobre o que acontece. E talvez essa seja a raiz da dor moderna, porque o ser humano atual não sofre tanto pela realidade, mas pela antecipação dela. A mente cria histórias que ainda não existem, fabrica tragédias que talvez nunca se realizem e depois acredita nelas como se fossem destino inevitável. Você teme o futuro porque se esqueceu do agora, tenta controlar o imprevisível porque perdeu o domínio do que está diante dos seus olhos. Coloca a mente no amanhã e o corpo no presente e se divide em dois pedaços que nunca se reencontram, vivendo metade no medo e metade no arrependimento, tentando construir segurança com base em suposições. Enquanto isso, o tempo verdadeiro, o único tempo que existe, vai passando, e o presente que poderia ser vivido se torna apenas mais uma lembrança que você deixou escapar enquanto imaginava o que poderia dar errado. Os estoicos aprenderam a caminhar em meio à incerteza sem desespero, a viver como guerreiros silenciosos em um mundo que nunca promete estabilidade, e entenderam que o amanhã pertence ao destino, mas o hoje pertence ao homem que domina a si mesmo. Eles sabiam que a única fortaleza inquebrável é a mente que aceita o que vem, sem se curvar ao medo, sem se desesperar, sem implorar por controle. Um homem que aceita o curso da vida não é fraco. Ele é livre, porque deixou de lutar contra o que não pode mudar e aprendeu a usar a energia do inevitável a seu favor. Você quer vencer o medo do futuro? Então comece dominando o presente. Pare de criar monstros feitos de suposições e de lutar contra sombras que ainda não têm forma, porque a sua preocupação não muda o amanhã. Apenas destrói o hoje, e a sua angústia não constrói segurança. Apenas te prende em uma prisão invisível, feita de pensamentos distorcidos. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas aprender a reagir com calma. E isso é o que separa o homem que se perde do homem que se mantém firme quando tudo parece desabar. O verdadeiro poder está na serenidade de quem age mesmo sem garantias, de quem continua caminhando quando nada é certo, de quem entende que o universo faz o que quer, mas que a mente humana pode escolher como vai responder. O segredo estoico está em olhar para o caos e dizer com firmeza que não importa o que aconteça, ainda assim eu suportarei, porque dentro de mim existe algo que nenhum desastre pode destruir. Você já sobreviveu a dias em que jurou que não aguentaria,
Já superou dores que pareciam insuportáveis? Já recomeçou quando todos achavam que você tinha acabado? E no fundo sabe que essa força não vem do acaso, vem da sua capacidade de resistir, mesmo quando tudo em volta dizia que era o fim. O medo tenta te convencer de que você não está preparado, mas a verdade é que você sempre esteve, só se esqueceu disso quando deixou o pânico te cegar. Cada vez que você cai e levanta, o futuro perde um pouco do poder que tem sobre você, porque o medo só domina quem esquece o quanto já suportou. Sêneca dizia que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E é impossível não reconhecer isso quando lembramos de quantas vezes destruímos um dia perfeito apenas pensando em algo que talvez nunca fosse acontecer. A mente humana cria tempestades em céus tranquilos, fabrica tragédias em dias comuns e desperdiça a paz tentando se proteger de um perigo que não existe. O estoico aprende a observar esses pensamentos sem se tornar refém deles. Aprende a deixar que o medo passe como o vento, sem se apegar, sem lutar, apenas deixando ir. Aceitar o que não se pode controlar não é desistir. É sabedoria, é maturidade, é libertação, é o momento em que o medo perde o sentido e o tempo volta a fluir. Quando você entende que o futuro não é um inimigo, ele se transforma em caminho. E cada passo dado com consciência é um ato de coragem contra a ansiedade que tenta te paralisar. O futuro não foi feito para ser temido, foi feito para ser construído aos poucos, um presente de cada vez. A verdade é simples e ao mesmo tempo brutal. Você não tem controle sobre o amanhã, mas tem total domínio sobre a forma como o encara. E isso é o que diferencia quem vive com medo de quem vive com propósito. O amanhã pode trazer o que for, mas o homem que domina o agora nunca será destruído por ele. Enquanto todos tentam prever o futuro, o estoico o encara de frente e com calma, porque ele entendeu algo que a maioria nunca entenderá. Nada de ruim pode realmente acontecer a quem aceita tudo, porque quem aceita o inevitável não perde, apenas aprende, e quem aprende nunca é vencido. Se essa mensagem te fez pensar, se te trouxe alguma força no meio da confusão dos seus pensamentos, então deixa o like agora, se inscreve no canal e continua aqui comigo, porque há muito mais para aprender sobre como construir uma mente inabalável em um mundo que vive em colapso.